Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal da Paróquia Maria Mãe. Lembrando a todos de se inscreverem aí no canal, né? Dar o seu joinha aí. E sejam todos muito bem-vindos. Seguindo aí a sequência que nós estamos colocando aí todas as quintas-feiras com esse tema Deus do Impossível. Hoje nós vamos meditar mais uma passagem bíblica tirada do Evangelho de Jesus, narrado aqui por Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Então, Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Na tarde daquele dia, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso, surgiu uma grande tormenta e lançavam as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós temos mais uma manifestação de Jesus, né, do Deus Jesus, mostrando a nós, mostrando aos apóstolos aqui no dia em que isso aconteceu, e mostrando a mim, mostrando a você, a cada nós hoje, que Deus é um Deus que pode fazer coisas impossíveis. Eu tenho muitas vezes ouvido pessoas falarem a respeito de coisas extraordinárias que estão escritas, né, nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E eu tenho visto pessoas dando desculpas para coisas extraordinárias e até impossíveis que Deus realizou entre o povo. Dando desculpa assim, dizendo que não foi aquilo que aconteceu. Os milagres, por exemplo, de Jesus, tem gente que questiona até hoje, dizendo que não é bem assim, que Jesus, que Deus faz as coisas acontecerem, mas não é tão assim como está escrito na Bíblia. Então eu fico um pouco assim estranho com esse tipo de comentário, né, com esse tipo de pessoas, e até pessoas de dentro da igreja, né, até teólogos, infelizmente, eu já ouvi falar coisas que a gente fica até desconfiado se acreditam ou não em Deus, né? Pessoas até dizendo: mas Deus não abriu o Mar Vermelho coisa nenhuma, né? Aquilo foi um fenômeno da natureza e tal, e tipo semelhante, né? Comentários semelhantes a esse, né? E também os milagres extraordinários, né, fora do normais, que Jesus realizou entre o povo. Até hoje tem gente que também que fica colocando dúvidas, né, sobre isso aí. Então isso é muito lamentável, né, porque isso demonstra bem que a pessoa não acredita em Deus, né? Acredita no que pode ser feito, né? Não coisas impossíveis, né? Como o tema que nós estamos colocando aqui, Deus do impossível, né? E eu quero deixar bem claro isso, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Sim, é o Deus que faz coisas que está além da ciência humana, que está além da capacidade do ser humano. É um Deus que pode fazer crescer um pé de feijão, se Ele quiser, aqui nesse piso frio, onde nós estamos. E aí no piso frio da tua casa, se Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele pode tudo. Ele ressuscitou dos mortos, está entendendo? O que é impossível para nós, porque nós temos esse ditado popular, né?
Podemos dar jeito para tudo, só não podemos dar jeito para a morte. Então eu agora digo para você, Jesus deu jeito para a morte, ele ressuscitou, tá bom? E nós vamos ressuscitar da mesma forma como ele ressuscitou, porque isto é bíblico e ele é o Deus que tudo pode. Ele pode fazer isso comigo e com você, pode nos ressuscitar também. Aliás, eu quero perguntar uma coisa para você. A nossa igreja, ela está cheia de coisas impossíveis. Está cheia de fenômenos sobrenaturais, quer dizer, que está fora da natureza humana, que está fora da capacidade intelectual humana, que está fora do que o cientista humano pode provar. Por exemplo, Santo Sudário. É ou não é uma coisa sobrenatural? E é nossa, é da nossa igreja. Outra coisa também, os corpos, mais de 2.000 corpos de santos incorruptos, quer dizer, não apodrecem. Já corpos aí que estão aí já quase 1000 anos e não apodrecem. São corpos incorruptos. Isso é ou não é algo sobrenatural? E é nosso, é católico, é Deus, é divino, é do Deus do impossível. Outra coisa também, as aparições de Nossa Senhora, é normal isso? Ou é sobrenatural? Ou é de um Deus do impossível? E acontece. Outra coisa, os milagres eucarísticos. Você acha que isso é normal? Mas acontece. No mundo inteiro nós temos relatos e testemunhos de milagres eucarísticos, de hóstias que se transformaram em sangue, em carne, em sangue. Outra coisa também, o Espírito Santo agindo na igreja, você acha que é algo normal? O Espírito Santo agindo com curas, com milagres, você acha que é normal? Outra coisa também, a transubstanciação que acontece no altar, onde um pão simples se transforma em corpo de Jesus. Isso é natural? Isso é comum? Ou é sobrenatural? Outra coisa também, um Deus que se fez homem, que se entregou na cruz, que morreu numa cruz, é natural? E que mais, ao terceiro dia, ressuscitou. Irmãos, a nossa igreja está cheia de coisas sobrenaturais. Então eu fico muitas vezes desanimado, né? Desanimado não, eu fico preocupado com certas pessoas, de dentro da igreja até, que ficam falando que essas coisas não aconteceram assim, como as pessoas pregam, como está escrito na Bíblia. Então isso é prova de que as pessoas não acreditam no nosso Deus, que é o Deus do impossível. E hoje eu quero trazer para você essa mensagem. Quero que você reflita essa mensagem para o dia de hoje, na sua vida. Né? Jesus disse para os seus apóstolos, passamos desta margem para o outro lado. Eles iam passar para o outro lado, porque Jesus disse que ia passar para o outro lado. E no meio ali do mar de Tiberíades ali, aconteceu aquela tempestade muito grande, e que a água estava entrando no barco, e que Jesus estava na polpa. A polpa é a parte de trás do barco, dormindo num travesseiro. Com certeza esse travesseiro já estava encharcado, né? Porque a Bíblia diz que a água já estava quase afundando o barco. Então estava tudo molhado ali. Mas Jesus não estava nem aí com a tempestade, não estava nem aí com o barco. Jesus estava dormindo. Está escrito aqui na Bíblia que Jesus estava dormindo. Né? No versículo 38, Jesus achava-se na polpa dormindo sobre um travesseiro. E eles, apavorados, né, com aquela tormenta toda, com aquela tempestade toda, eles já prestes a afundar, acharam muito estranho, né, Jesus dormindo, foram lá e acordaram Jesus, né? Está escrito aqui, né? Que eles, no final do versículo 38, eles acordaram Jesus e perguntaram para Jesus, mestre, não te importas que perecemos? E Jesus então levanta, né, e faz uma pergunta para eles, né? Primeiro ele acalma o mar, ele ordena ao mar que se acalme. Ele ordena ao vento que o vento para. Então, amados, esse nosso Deus é um Deus que ordena ao vento para o vento parar e ele para. O nosso Deus é um Deus que ordena para a tempestade do mar parar e ela para. Então, o nosso Deus é um Deus que faz coisas que está muito além da capacidade humana e muito além da ciência humana. É o Deus que faz coisas impossíveis. E parou, acalmou tudo. E ele disse, né, no versículo 40, como sois medrosos, ainda não tendes fé?
E eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Então eu digo para você, esse é o nosso Deus. Esse é Jesus Cristo. É o Deus que tudo pode. Aliás, ele disse em Marcos capítulo 9, versículo 23, né, se você estiver com a Bíblia aí, talvez você está acompanhando comigo aí na Bíblia, é só passar algumas páginas para frente, aí você vai chegar em Marcos capítulo 3, versículo 23, ele fala, tudo é possível ao que crê. Porque uma pessoa questionou ele, Jesus, o senhor pode curar uma pessoa que está doente na minha casa? Jesus falou, se eu posso, tudo é possível ao que crê, disse Jesus. Outra coisa também, Filipenses capítulo 4, Jesus diz, tudo posso naquele que me conforta, ou naquele que me fortalece. Naquele significa Jesus. Eu tudo posso em Jesus. Eu posso ir além das minhas forças em Jesus. Eu posso ir além das minhas capacidades em Jesus. Porque a fé me leva a fazer isso. Aliás, Jesus já dizia, né, que a fé remove montanhas. Quer dizer, a fé faz coisas do impossíveis. Só que a fé sem Jesus não faz nada. Né? Quem faz a coisa acontecer é Jesus. Eu preciso ter fé sim, mas fé numa pessoa, em Jesus Cristo. Porque é Ele que faz as coisas impossíveis acontecerem na nossa vida. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, quando o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, Jesus Cristo, o anjo disse para ela no versículo 37, a Deus nenhuma coisa é impossível. Então o próprio anjo dizendo aí a Nossa Senhora, para ela acreditar, por quê? Para Deus nenhuma coisa é impossível, nenhuma. Irmãos, não existe essa palavra impossível, não dá, né? Será que vai acontecer? Não existe essa palavra no dicionário de Jesus Cristo. Só existe no meu e talvez no seu, porque nós duvidamos. É o que aconteceu com os apóstolos, né? E Jesus deu essa bronca para ele, né? Essa bronca neles, né? No versículo 40. Como sois medrosos? Mas irmão, vem cá. Eu e você. Quem eram os apóstolos? A maioria dos apóstolos. Quem eram eles? Eles eram pescadores. A maioria deles, ou uma boa parte dos apóstolos, eram pescadores. Ou seja, pessoas que entendiam de mar. Pessoas que entendiam de barco no mar. E pessoas que provavelmente já tinham passado diversas tempestades no mar. E mesmo assim eles ficaram apavorados. Isso significa que aquela tempestade não era uma tempestadezinha qualquer. Era uma super tempestade. Era uma tempestade para mostrar para os apóstolos que eles, mesmo eles dominando a arte de navegar no mar, eles não poderiam fazer coisas que pelas suas próprias capacidades, pelos seus próprios conhecimentos. Isso mostra para mim e para você que em determinadas situações na nossa vida, nós também não podemos lidar com as situações. E situações que muitas vezes acontecem sem a gente querer. Porque, por exemplo, eles estavam no mar. A tempestade, ela aparece de uma hora para outra. A tempestade e aquela tempestade com vento e ventania, tudo no mar, ela acontece sem eles saberem, sem eles estarem esperando, e de uma hora para outra. E é assim que acontecem as tempestades na nossa vida. Eu digo para vocês, eles que eram experientes tiveram medo, quanto mais nós que passamos em determinadas tempestades, não vamos ter medo. Por exemplo, nós estamos passando por uma tempestade. Eu já não aguento mais ouvir falar nesse negócio de coronavírus. Mas eu tenho que citar aqui porque é uma tempestade. É ou não é? Nós estamos passando por esse tipo de tempestade. Não é como eles estavam ali no mar, entrando água no barco, né, e afundando, mas tem muita gente que está afundando aí com esse coronavírus. Tem muita gente que já afundou faz muito tempo, né? Tem muita gente que já morreu, tem muita gente que está quebrando, né? Empresas estão quebrando, funcionários estão sendo demitidos. Já ouvi falar que até pessoas já foram internadas no hospital de loucos, já ficaram loucos com esse coronavírus. Esse coronavírus deixa muita gente louca mesmo, né? Aliás, as pessoas estão morrendo mais talvez pelo medo, né, pelo desespero, do que pelo próprio vírus.
Então, é essa situação que nós estamos passando hoje, que o mundo está passando hoje, não deixa de ser uma tempestade. Mas os apóstolos estavam ali, naquela tempestade, e com medo, claro. Talvez você que esteja me assistindo agora também esteja com medo. Medo de sair de casa, medo de pegar esse bendito desse vírus, ou maldito, sei lá, que se eu falo bendito, você fala maldito. Medo de tudo. Então, é natural, aliás, ter medo. E os apóstolos, mesmo sendo experientes no mar, eles estavam com medo. Mas Jesus repreendeu eles, né? Jesus disse, como sois medrosos, ainda não tem fé? Agora eu pergunto para você, por que que Jesus disse para eles que eles eram medrosos e que eles não tinham fé? Por que que Jesus disse que faltava fé para eles? Sabe por quê? Porque eles não acreditaram na palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus, no versículo 35, é essa, presta atenção. Passemos para o outro lado. Essa é a palavra de Jesus. Aliás, essa é a ordem de Jesus para eles. Nós vamos sair daqui deste lado, dessa margem, e nós vamos passar para o outro lado da margem. Quem está falando isso? Deus. Que Deus? O Deus do impossível. Então, se ele está falando que vai passar daqui para lá, é porque vai. E não importa o tamanho da tempestade que vai entrar no caminho, vai passar, irmão. Então, Jesus estava repreendendo eles porque eles não acreditaram na palavra de Jesus. E tem muita gente que não acredita nas promessas de Deus hoje. E eu digo para você que está me assistindo aí aqui agora, que está aí morrendo de medo dessa coisa, coronavírus. Eu digo para você, vai passar, meu querido. E a promessa de Jesus para você que está me assistindo agora, e aliás, não foi à toa que você ligou aí esse canal do YouTube, é Deus que fez você ligar para você ouvir isso. Talvez você está morrendo de medo, talvez você está sofrendo mais com medo do que com o próprio vírus, que ainda nem te pegou ainda. Então eu digo para você, a promessa de Jesus para você agora, isso vai passar. Fica tranquilo, não tenha medo. Jesus disse para os apóstolos aqui, como vocês são medrosos, não têm fé? Então Jesus estava repreendendo eles, por quê? Porque eles não acreditaram na palavra de Jesus. Passemos dessa margem para outra. Irmãos, tem muitas promessas na palavra de Deus para mim e para você que está me assistindo aí. E que muitas vezes nós lemos, relemos, lemos trocentas vezes e nós não estamos fé para acreditar que ela vai acontecer. Uma das promessas que está escrito na Bíblia é que você vai ressurgir dos mortos e vai morar no céu. Essa é uma promessa para você, tá? Outra promessa, Jesus disse em João capítulo 3, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a promessa de Deus para você que acredita em Jesus é de vida, meu querido, não é de morte. É de vida, e não é só essa vida aqui não, é vida eterna. Essa é a promessa de Jesus. É só você tomar posse das promessas, das tantas promessas que tem na Bíblia para você. E aí você vai viver com mais certeza na sua vida. Aliás, você vai passar as tempestades na sua vida, não só essa que nós estamos passando, mas outras tantas que virão, talvez, na tua vida, você vai passar com mais tranquilidade. E com menos medo, né? Com menos desespero. Eu já passei por diversas tempestades na minha vida. Eu vou citar uma bem rapidinha aqui. A minha filha, com idade aí de 24 anos, mais ou menos, 23 anos, ela perdeu os 2 rins. Aí nós colocamos na mão de Deus e começamos a orar, começamos a buscar ao Deus do impossível. Porque a medicina diz, olha, pela medicina, ela não tem mais chance de voltar a ter uma vida renal 100%. Ela perdeu os rins, tem 30% só, e daqui a 1 ano ela vai ter que fazer um transplante ou diálise. Nós colocamos na mão de Deus. Nesse meio tempo, ela ficou grávida. O médico proibiu ela de ficar grávida, e ela ficou grávida, né? E já estava casada já há 1 ano e queria ter um filho, e o médico proibiu ela de sem ter função renal de ficar grávida, porque o risco de perder a criança era muito grande, e ela ficou grávida.
E nós colocamos nas mãos de Deus, e ela teve gêmeos, ficou grávida, ainda ficou grávida de gêmeos, teve o Pedro e o Samuel, e depois que teve o Pedro e o Samuel, o rim dela pifou de vez, acabou de vez, eu doei o meu rim para ela, e ela teve muito problema de rejeição com esse rim. Aliás, o corpo dela nunca aceitou esse rim. Depois de 2 anos e meio que tinha feito o transplante, ela ficou internada por rejeição. O médico disse que o rim já estava 100% perdido, o rim transplantado já estava 100% perdido. E aí fizeram a medicação lá. Ela ficou 1 semana internada no hospital fazendo a medicação, voltou à função renal, mas depois de 7 anos ela acabou perdendo totalmente e hoje ela perdeu o rim transplantado. Ela está fazendo diálise peritoneal, vai ter que ficar 1 ano fazendo diálise peritoneal, e depois de 1 ano o médico disse que ela pode fazer um novo transplante. E isso é uma tempestade, nós estamos passando por essa tempestade, mas estamos passando confiante em Deus. Ela está muito confiante em Deus. Se não fosse a presença de Deus na minha vida, se não fosse a presença de Deus na vida dela, ela já teria entrado em depressão, já teria entrado em desespero, talvez até pensado em tirar a vida. Mas não, nós acreditamos na promessa de Jesus. E a promessa de Jesus para ela é que vai passar a tempestade. Jesus talvez fez os apóstolos passarem por aquela tempestade no mar, para que os apóstolos conhecessem o poder de Deus. Para que os apóstolos ficassem sabendo que Deus é um Deus do impossível, que pode fazer as coisas impossíveis acontecerem. E talvez Deus está permitindo, ou permitiu que nós passássemos, ou estejamos passando essa tempestade, para a gente ver o poder de Deus agindo na nossa vida. Talvez Deus está permitindo você passar por essa tempestade que você está passando agora, porque, irmãos, tem muita gente que além desse coronavírus está passando por problemas sérios de saúde, talvez, problemas com família, problemas com filho, com pai, com mãe, com esposa, com esposo, não sei. Talvez você que esteja me assistindo, além dessa pandemia, esteja passando também por outro tipo de tempestade. Mas eu quero dizer para você, confia, tenha fé, acredite, ela vai passar. E Deus até talvez esteja permitindo que isso aconteça na tua vida, para que você busque a Deus. Aliás, irmãos, eu nunca vi tanta gente rezando como nos dias de hoje. Eu nunca vi tantos padres andando na rua com o Santíssimo como nos dias de hoje. Eu nunca vi tanta live, eu nunca vi tanta igreja colocando programação no YouTube, no Facebook, como nós estamos vendo agora. Então, talvez, irmão, Deus permite que nós passemos por tempestade para que as pessoas rezem mais, para que as pessoas busquem mais a Deus. Os apóstolos não tinham quem buscar, é claro, eles estavam no meio de um mar, num barquinho, e só tinha eles e Jesus estava dormindo. Então, olha só o versículo 38. Jesus achava-se dormindo na popa, e eles acordaram e disse: Mestre, não te importa que perecemos? Então, irmão, talvez Deus esteja permitindo que você passe por essa tempestade para que você acorde Jesus. Para que você busque Jesus na oração, nas novenas que você está fazendo, nas orações que você esteja fazendo, nas invocações que você esteja fazendo, enfim. Então, talvez, irmãos, talvez essa tempestade é para que você, primeiro, acorde Jesus, busque Jesus. Acordar Jesus significa buscar Jesus, ir em encontro de Jesus através da Bíblia, através de oração, através de vídeos como esse. Então, Jesus permite para que as pessoas o busquem. E outra coisa também, irmão, para que as pessoas, no meio de uma tormenta, saibam que Ele, Jesus, pode parar a tormenta. Porque está escrito aqui, ó, versículo 39. E ele, Jesus despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. Então Jesus permite que as tormentas aconteçam na tua vida, para que você o desperte, para que você o busque, e Ele haja na sua vida. E Ele venha na sua vida com poder e grande glória, com manifestações sobrenaturais, com manifestações de que só um Deus do impossível pode fazer na sua vida, para que você saiba que Ele é Deus, que Ele pode fazer essas coisas.
Então, irmãos, aquilo que é impossível para mim e para você, Deus torna possível. Aqui, nessa passagem, tem 3 perguntas que é interessante a gente meditar agora. A primeira pergunta, que está no versículo 38, os apóstolos, aliás, perguntaram para Jesus: Mestre, não te importa que perecemos? Esta é uma das 3 perguntas que está aqui. Jesus não se importa que nós estamos passando por isso? Deus não se importa que estamos passando por essa pandemia? Deus não se importa que tem pessoas morrendo com esse coronavírus? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Quem mais se importa com a nossa vida chama-se Deus. Quem mais se importa com a tua vida chama-se Jesus. Ele se importa com a tua vida. Ele se importa com você, porque Ele te ama. Você talvez, no meio de uma situação como essa, você busca Deus e você fala: cadê Deus? Onde está Deus nessa situação? Deus está no lugar que Ele sempre esteve, irmão. Deus está sempre ali, do seu lado, está sempre caminhando com você. Aliás, Deus pode estar dentro de você, se você é templo do Espírito Santo. Deus está contigo. Nas piores situações da tua vida, Deus está contigo. E talvez, volto a dizer, Deus permite para você reconhecer isso na tua vida. Outra segunda pergunta, versículo 40. Jesus fazendo para os apóstolos: como sois medrosos, não tem fé? Então, mais uma vez, eu volto a falar para você. Esse não é o momento para ter medo. Não é o momento para se esconder, não é o momento para correr. Esse é o momento para acreditar, para ter fé. Mas fé em alguém, irmão. Fé em Jesus, fé em Deus. E a terceira pergunta, os apóstolos fizeram, né? Quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é Jesus Cristo. Esse é um Deus poderoso. É um Deus capaz de mudar a sua vida, capaz de mudar situações, capaz de transformar aquilo que está perdido em achado, capaz de transformar aquilo que está quebrado em certo, capaz de curar, de libertar. E Ele quer libertar a tua vida de todo medo, de todo trauma, de todo ódio, de todo ressentimento. Deus quer entrar no teu coração, na tua vida. Deus quer fazer algo novo, diferente na tua vida. Deus quer levar você a um grau de fé superior, irmão. Os apóstolos saíram dessa tempestade com a fé muito mais elevada do que eles tinham. Eles saíram com a fé muito mais forte, muito mais fortalecida. Eles saíram com a fé tão fortalecida que eles já não tinham mais medo de nada. Porque eles sabiam que com Jesus eles podem. Buscando e acreditando nas promessas de Deus, eles podem. Eu digo para você, acredite em Jesus, que você também pode. Você que está com problemas, não só esse que todo mundo está passando, esse problema geral, mas você que está com um problema particular, como eu e a minha filha e a minha família estamos vivendo também. Acredite, Deus existe e Ele é Deus do impossível, Ele tudo pode. Eu quero pedir para que Deus abençoe a sua vida nessa noite, ou tarde, ou de manhã, não sei que hora que você está assistindo, ou se você está assistindo agora, né, talvez vão gravar e vai assistir em outros momentos, mas eu quero dizer para você que está assistindo agora, nesse momento, que o Espírito Santo de Deus possa visitar o teu coração, a tua vida, possa transformar a tua vida em nome de Jesus Cristo. E o Espírito Santo possa te curar, possa te fortalecer, possa te dar fé, possa te transformar numa pessoa mais forte, não só para você, mas para a tua família, não só para a tua vida, mas também para a vida daqueles que dependem de você. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Estamos terminando